E aí, moçada das turmas anuais da Academia das Específicas 2020, tudo bem com vocês? Tudo bem, mais ou menos, né? Se a gente tá nessa situação aqui, é porque a gente ainda tá em quarentena desse coronavírus que chegou para pegar feio mesmo. Cuidado, tá? É sério o negócio, não saiam de casa. Eu mesmo tô em casa nesse momento aqui. Esse é o meu estúdio, na verdade é só o meu quarto, com meu celular apoiado de uma forma muito gambiarresca em cima da minha cama, né? E aí a televisão me servindo de apoio aqui, porque eu não tenho nenhum quadro para anotar para vocês aqui. Mas vamos lá, tomara que dê certo, tá? Eu vou mandar esse material aqui lá no Drive para vocês terem o PDF bonitinho para me acompanhar. E se tiverem dúvidas, por favor, mandem lá no Instagram da Academia de Biologia e mandem também no e-mail que a gente colocou nos grupos de WhatsApp para vocês. Beleza? Então vamos lá. Tema da nossa discussão aqui dessa aula ainda é bioquímica das células. A gente está falando de macromoléculas orgânicas e o próximo conjunto de macromoléculas orgânicas é esse daí. São os ácidos nucleicos, tá? O nome ácido nucleico explica já muita coisa, não explica tudo, tem uma confusão ou outra de nomenclatura que a gente precisa desfazer aqui. Primeira confusão. Um ácido nucleico não é necessariamente encontrado no núcleo. Então, se eu estiver falando de uma célula eucariótica, vai ter ácido nucleico no núcleo? Vai ter DNA e RNA no núcleo dessa célula. Mas vai ter ácido nucleico também fora do núcleo. Onde é que eu espero encontrar ácido nucleico fora do núcleo de uma célula eucariótica? Eu espero encontrar, por exemplo, nas organelas endossimbióticas. Espero encontrar na mitocôndria, espero encontrar no cloroplasto, certo? Na região da matriz mitocondrial e do estroma do cloroplasto. Em uma bactéria que não tem núcleo, que não tem a carioteca, que não tem envoltório nuclear, a gente vai necessariamente encontrar o material genético na estrutura do citoplasma, tá? No líquido que banha a estrutura que é limitado pela membrana e que representa a estrutura citoplasmática dessa célula bacteriana, certo? Então, ácido nucleico, DNA e RNA, eles são derivados da polimerização ou constituídos pela polimerização de nucleotídeos. A gente precisa saber isso, porque algumas questões de vestibular perguntam: do que é feita uma proteína? Tem que lembrar na hora que ela é polimerizada a partir de aminoácidos, que são aminoácidos que se juntam e formam uma proteína. Então o que é que eu tenho que polimerizar para ter um ácido nucleico? Eu tenho que polimerizar os nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Isso daqui é um nucleotídeo. Já já eu vou aumentar ele para que todo mundo possa enxergar bonitinho. Quais são as funções dos ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos, DNA e RNA, controlam as atividades celulares e são as moléculas-chave da hereditariedade. Então, se você está aí, né, se parecendo um pouco com a sua mãe, se parecendo um pouco com o seu pai e tendo algumas condições que são exclusivamente suas, isso é culpa do DNA e do RNA. Então, você ganhou metade do seu material genético total hoje do seu pai e a outra metade da sua mãe. Essa junção produziu os efeitos que são exclusivamente seus e também algumas mutações que são só suas, o que faz de você um indivíduo em todos os sentidos. E esses elementos que aqui estão, esses nucleotídeos, eles são muito semelhantes em relação ao fosfato, né? O fosfato não é para variar entre eles têm alguma variação na pentose e eles vão ter variação mesmo de verdade na estrutura da base nitrogenada. Então vamos olhar esse nucleotídeo mais de perto. Quando a gente olha esse nucleotídeo mais de perto, a gente tem ali o grupamento fosfato, aquele mesmo fosfato do ATP, da adenosina trifosfato, aquele mesmo fosfato que a gente falou na aula de sais minerais, o PO4 3-, derivado do ácido fosfórico, que oferece para esta molécula aqui justamente o seu caráter ácido. Então, ácidos nucleicos são assim denominados porque são derivados do ácido fosfórico. E aqui é o fosfato que está mostrando isso. O fosfato está ligado ao carbono 5 dessa pentose. Essa pentose aqui, ela apresenta 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 e 5. O quinto carbono dela também aqui. Aqui não é um carbono, aqui é um heteroátomo que a gente vai conseguir ver na próxima imagem, que ela é mais detalhada. E aí, este carbono de número 5 está ligado ao próprio fosfato. E o carbono de número 1 desta pentose está ligada à estrutura da base nitrogenada. Perceba que aqui tem um recorte chamando a pentose e a base nitrogenada de nucleosídeo. Olha a diferença? O núcleo
Tídeo, com T de tatu, é tudo. O nucleosídeo, com S de só, é só a pentose e a base nitrogenada. Então vamos lembrar daquela molécula que é a moeda energética da nossa célula. Nome do ATP. Não é adenosina trifosfato? Olha que bonitinho. A base nitrogenada é a adenina, ela está ligada a uma pentose, especificamente uma ribose, e aí ela está em 3 fosfatos. 1, 2, 3. Adenosina, que é um nucleosídeo, trifosfato. Certo? Então, nucleotídeo é com fosfato, é tudo, T de tudo, e nucleosídeo é S de somente a pentose e a base nitrogenada. Vamos olhar então para a imagem seguinte, que eu prometi que era um pouco mais detalhada. Nessa imagem aqui, tá? Se não estiver dando para ver aqui, vocês com certeza vão ver ou na apostila ou no PDF de vocês. A gente consegue discernir o carbono de número 1, o carbono de número 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5 da pentose. O carbono de número 1 é quem se liga à base nitrogenada. O carbono de número 2 é quem diferencia se isso é uma ribose ou uma desoxirribose. Lembra lá da aula de carboidratos? Vou reforçar aqui agora com vocês. Se eu tiver aqui uma hidroxila nesse carbono de número 2, eu então estou falando de uma ribose. Mas como eu não tenho a hidroxila aqui nesse carbono de número 2, eu estou falando de uma desoxirribose. Tá? Então aqui a gente está falando de uma desoxirribose porque tem um oxigênio a menos, ela sofreu uma desoxigenação. E aqui no carbono 5, qual a estrutura do PO4? 3 menos PO4, certo? E aí, como ele já está ligado, a carga dele é um pouquinho diferente, tem uma carga negativa lá. O carbono de número 1 desse camarada aqui está ligado nas bases. São quantos tipos de base? Depende de como é que você está fazendo a classificação. Se você fizer a classificação separando em púricas e pirimídicas, são 2 tipos. Essas bases aqui de cima são as bases púricas. Como é que você consegue saber sem nem ler o nome delas? Porque elas têm 2 anéis carbônicos permeados por nitrogênio. Um nitrogênio, 2, 3, 4 e um nitrogênio pendurado para fora. Por isso, base nitrogenada. Esta base aqui também tem 2 anéis carbônicos permeados por nitrogênios. Também é uma base nitrogenada do tipo púrica. Quem são elas? Adenina e guanina. Adenina e guanina são as bases púricas. Para ajudar a lembrar, a gente fala água. Água é pura. Adenina e guanina são as bases púricas, água. O outro tipo, que está aqui embaixo, com um anel apenas, são as bases chamadas de pirimídicas ou pirimidinas. Então, bases púricas e bases pirimídicas ou pirimidínicas. As bases pirimídicas são compostas de apenas um anel de carbono permeado por hidrogênios. E aqui a gente tem 2 variações, a citosina e a timina. Por que a gente não tem a terceira variação da pirimídica, que seria a uracila? Porque a gente está ligando aqui com uma desoxirribose. Essa desoxirribose está fazendo a ligação com a timina. Se a gente estivesse falando aqui de uma ribose, provavelmente estaríamos encontrando uma uracila, que tem uma estrutura molecular muito parecida com a da timina, não é necessário conhecer a estrutura molecular, e essa aqui, né, seria então a base uracila. Então, se fosse RNA, encontraríamos adenina, guanina, citosina e uracila. Como a gente está falando de DNA aqui na imagem que eu peguei, adenina, guanina, citosina e timina. Então, na verdade, são 5 bases ao todo. 3 são as pirimídicas, uracila, timina e citosina, e 2 são as púricas, adenina e guanina. Tranquilo? Como é que essas bases se complementam? Quem é que liga com quem? A regra é, sempre uma base púrica se liga a uma base pirimídica, 1 para 1. Então, cada base púrica que eu tiver na dupla hélice do DNA, eu vou esperar encontrar uma base pirimídica na fita complementar dessa dupla hélice do DNA, certo? Quem viu isso e deixou bastante claro para todo mundo foi o Chargaff e os seus colaboradores, e a gente tem aí na imagem a regra de Chargaff. Vamos ver se a gente consegue ler a regra de Chargaff? Eu saí da imagem para conseguir deixar a câmera focar, porque se eu vier aqui, ó, a câmera foca em mim e a imagem fica ruim. Aí se eu sair, ela faz um foco legal na televisão. Então vamos lá. Em qualquer DNA, de qualquer espécie,
A porcentagem de timina é igual à porcentagem de adenina. E a porcentagem de citosina é igual à porcentagem de guanina. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer quem é que liga com quem. Aqui é uma molécula de timina. Aqui é uma molécula de adenina. Adenina e timina são bases complementares. Essa é a regra da complementaridade. Adenina e timina se complementam formando duas pontes de hidrogênio. Uma ponte de hidrogênio entre esse oxigênio e esse hidrogênio aqui, né, do radical amínico, e outra ponte de hidrogênio entre esse hidrogênio e esse outro hidrogênio do meio da molécula. Então, duas pontes de hidrogênio na ligação A com T. A com T, duas pontes de hidrogênio, certo? O outro pacotinho aqui, a outra duplinha, é uma citosina e uma guanina. A citosina e a guanina se pareiam a partir de 3 pontes de hidrogênio. Uma estabelecida aqui embaixo, do hidrogênio com esse oxigênio, outra do hidrogênio com esse nitrogênio, mais uma do oxigênio com esse hidrogênio. Então essas ligações de hidrogênio que aqui estão entre citosina e guanina, em número de 3, fazem com que esta parte aqui da minha molécula esteja mais fortemente aderida do que essa outra parte aqui da minha molécula. Isso já foi questão de vestibular, já foi explorado de diversas maneiras. Por exemplo, né, quando ele te dá uma informação sobre moléculas de DNA colocadas em uma máquina que vai apresentar um aquecimento para ver que molécula de DNA desnatura primeiro. O que é desnaturar para DNA? É separar uma fita da outra. Então, quanto maior for a força de adesão entre essas duas fitas, maior vai ter que ser a temperatura para que a desnaturação aconteça. Quanto menor for a força de adesão, menor precisa ser a temperatura para conseguir fazer a desnaturação. Então, como é que a questão funcionava? Ele te dava sequências de DNA nas alternativas para você marcar ali aquela que tivesse uma maior quantidade de adeninas e timinas, marcando como sendo aquela que desnaturava primeiro. Ele pode te perguntar qual é que desnatura por último. A que vai desnaturar por último é que vai ter a maior quantidade de citosinas e guaninas. Certo? Então, força de união. Lugares do material genético que abre e fecha o tempo todo são ricos em adenina e timina. Lugares do DNA que são mais conservados, mais fechados, que não pode ficar abrindo e fechando o tempo todo, são mais ricos em citosina e guanina. Mas vamos voltar para a regra de Chargaff. Vamos supor, então, na regra de Chargaff, que você tem uma certa porcentagem de timina. Vamos inventar um número aqui só para a gente ilustrar. Vamos pensar que na minha molécula de DNA eu tenha 10% de timina. 10%, né? Eu tenho um monte de bases nitrogenadas, desse monte de bases nitrogenadas, 10% de timina. Quanto vai ter de adenina? Ué, se cada timina se ligar a uma adenina, 1 para 1, a quantidade, a porcentagem é igual, então 10% de timina, 10% de adenina. Fechou. 10. Ah, mas deu só 20 do meu DNA. Pronto, se deu 20 do seu DNA, 10% para uma, 10% para outra, sobrou quanto? 80%. Esses 80% precisam ser divididos entre citosina e guanina. Se a quantidade de citosina é igual à quantidade de guanina, então a pergunta que ele está te fazendo é quais são os dois números iguais que, quando somados, resultam em 80? Obviamente 40. Então 40% vai ser de guanina, 40% de citosina. Essa regra de Chargaff aqui, ó, dá para tirar uma outra ideiazinha de matemática bem simples. Quanto é que você tem na molécula de DNA dupla fita de bases púricas? Exatamente a metade. Quanto é que você tem de bases pirimídicas? Exatamente a outra metade. Vamos lembrar do exemplo que eu acabei de te falar? Se eu tenho 10% de timina, eu vou ter 10% também de adenina. 1 para 1 elas fazem a complementaridade. A com T, duas pontes de hidrogênio. E, portanto, eu tenho 40% de citosina e 40% de guanina. Certo? Somando aqui 80 com 20 deu 100%. Com 3 pontes de hidrogênio entre C e G. Quanto que está dando aqui para púricas? 10 mais 40, 50%. Quanto que está dando aqui para pirimídicas? 10 mais 40, 50%. Então, na molécula de DNA, essa regra de Chargaff está valendo por quê? Porque a molécula de DNA, gente, é dupla fita. Essa dupla fita, que foi descrita lá em 1953, no artigo de Watson e Crick, com dados roubados da Rosalind Franklin,
Sim, ela estava fazendo estudos, né, para descobrir o formato da molécula de DNA. Eles roubaram os dados e publicaram um artigo. Até houve um pedido de desculpa, né, não muito para trás aí, meio recente, mas ninguém lembra do pedido de desculpa, todo mundo só lembra do artigo de Watson e Crick da molécula de DNA dupla fita. Bom, como ela é dupla fita, uma base é complementar a outra, então o que eu tiver numa das bases, eu vou ter que complementar na base lateral, na outra base. E essas duas fitas que estão ali apresentadas, veja se você consegue ver esses numerozinhos aqui, ó. Elas são antiparalelas. Essa fita aqui, essa parte inferior dessa fita aqui, ó, é 5 linhas. Vamos acompanhar ela? 5 linhas, sobe, 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 sobe. Onde é que ela vai terminar? Na extremidade 3 linhas. E aqui, ela começa na extremidade 5 linhas e termina na extremidade 3 linhas. O que é esse 5 linhas e 3 linhas? Aqui a gente consegue ver, ó, 5 linhas, 3 linhas, e a fita oposta, 5 linhas, 3 linhas. 5 linhas, gente, anota aí, é o começo de qualquer molécula de material genético. Ponto de partida, início, extremidade 5 linhas. Extremidade 3 linha é o final dessa molécula de material genético. Então quer dizer que essa molécula de material genético que está aqui, esta fita da esquerda, né, da minha apresentação para vocês, é apontando para baixo. 5 linhas o começo lá em cima, 3 linhas o final aqui embaixo. A fita oposta a ela, a fita complementar, é antiparalela, está indo no sentido oposto. Lembra do choro da Chiquinha lá do Chaves, que ela fazia assim, ué, ué, ué? Ó, antiparalela, ela já estava te falando da molécula de DNA e você nem sabia. Vem para cá, 5 linhas, 3 linhas. 5 linhas aqui embaixo é o começo, 3 linhas ali é o final. Então ela está apontando para cima. Elas são antiparalelas. Essa está apontando para baixo. Se eu quisesse colocar um novo nucleotídeo, eu colocaria aqui embaixo dela. A outra fita, um novo nucleotídeo, eu colocaria aqui em cima dela. 5 linhas, 3 linhas, porque a molécula de DNA é dupla fita e as duas fitas são antiparalelas. Na molécula de RNA, não tem essa regra de Chargaff. Por que não tem a regra de Chargaff? Porque não tem a complementaridade com a outra fita. A molécula de RNA é tipicamente fita simples. Como assim tipicamente? O que você quer dizer com tipicamente? Quer dizer que não é sempre? Deixa eu explicar isso. Quando você está olhando uma célula, quando você está olhando um procarioto, um eucarioto, o DNA vai ser dupla fita, o ácido desoxirribonucleico vai ser dupla fita e o RNA vai ser fita simples. Mas se você estiver olhando vírus, que nem vocês já estudaram com a Ju, vocês vão lembrar que DNA pode ser fita simples e pode ser fita dupla. Que o RNA pode ser fita simples e pode ser fita dupla. Então, para vírus, esta relação aqui de fita dupla para DNA e fita simples para RNA não vai valer. Isso vai valer só para células eucarióticas e procarióticas. O RNA, fita simples, vai ter citosina, guanina, adenina e no lugar da timina, a uracila. A uracila vai fazer a complementaridade, quando necessário, no processo de transcrição, por exemplo, com a adenina. Ela toma o lugar aqui da timina, que faria a complementaridade com a adenina. Fita simples, 5 linhas, 3 linhas, do começo para o fim. Vamos olhar de novo a diferença de DNA para RNA para ficar bem marcado. Ó, fita, 5 linhas lá em cima, 3 linhas aqui embaixo. Essa fita está apontando para baixo e a fita complementar a ela está apontando para cima. Certo? Perceba que as pentosas aqui estão desenhadinhas com esse ápice voltado para cima e aqui elas estão desenhadinhas com esse ápice voltado para baixo. Aqui é o oxigênio, é o heteroátomo. Certo? Então vamos contar os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por isso extremidade 5 linha. Porque o carbono 5 é o carbono que está virado para lá. Aqui extremidade 3 linha, olha só. 1, 2, 3. Esse é o carbono 3. É o carbono que se liga com o próximo nucleotídeo. Quando a gente olha para essa fita, vamos contar os carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então a gente está olhando ali o número dos carbonos agora. Opa, contei errado, né? Eu não vou editar isso aqui não, tá? A gente está de madrugada aqui, gravando essas aulas aqui na correria, eu vou fazer de novo, tá? Então faz de conta que eu não errei. Volta aqui, vamos contar os carbonos? Vamos. Olha lá, carbono 1, como é que eu sei que esse é o carbono 1 agora corrigindo? Porque ele é o carbono ligado na base nitrogenada. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é o carbono 5, por isso extremidade 5 linha. Aqui é o carbono 3, que liga com o próximo nucleotídeo.
uma ligação covalente chamada ligação fosfodiéster, muito resistente, tá? E aí, extremidade 5 para extremidade 3. O RNA, olha lá o RNA, extremidade 5, vamos contar os carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, e aqui a extremidade 3. Tá circuladinha ali a hidroxila, tá vendo que tá circuladinha a hidroxila? Para mostrar que é uma ribose, que não é uma desoxirribose. Portanto, eu não preciso ficar na dúvida se isso é material genético de célula, eucariótica e procariótica, ou material genético de vírus. Então, se você observar ali o carbono de número 2, tá? Ele é o carbono que, tendo a hidroxila, é uma ribose. Que não tendo a hidroxila, que ó, não está marcado nada, é uma desoxirribose. E essa é uma diferença real entre DNA e RNA. A diferença aqui, fita simples e fita dupla, é mais ilustrativa, é mais para vestibular, esse tipo de coisa. Então vamos lá. Próximo ponto aqui pra gente, né? Nossa aula não pode se alongar demais, é quando a gente fala de duplicação, transcrição e tradução. Então bora lá. Eu vou dar linhas gerais da duplicação, transcrição e tradução, e aí eu vou gravar uma nova aula com os aspectos específicos da duplicação, transcrição e tradução, tá bom? Então agora, finalzinho dessa aula, que vai dar meia hora de aula, a gente vai falar só dos aspectos gerais. E daqui a pouquinho eu já coloco a outra aula para vocês verem os aspectos mais detalhados da duplicação, transcrição e tradução. A transcrição é quando, a partir do meu material genético, a partir do meu DNA, o DNA que saiu lá do cromossomo, eu tenho a fabricação do RNA. Tá? Então, transcrição é para a síntese de RNA. E olha o sentido da transcrição. A minha molécula de polimerase de RNA, a minha enzima, a RNA polimerase, faz a leitura do material genético no sentido 3 linhas, 5 linhas, essa vai ser a leitura, porque o RNA transcrito, ele é transcrito do início para o fim. Qual era o início da molécula de material genético? Extremidade 5 linha, e o fim, extremidade 3 linha. Então, olha onde o meu material genético RNA está começando. Primeira base nitrogenada dele aqui, uma uracila, é na extremidade 5 linha. A segunda base está agora mais perto da extremidade 3 linha. Então essa é a primeira, essa é a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. E perceba a complementaridade ali. Adenina, uracila, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, uracila e assim sucessivamente. Esse RNA é transcrito no núcleo de eucariotos e é transcrito no citoplasma de procariotos. Processo de autoduplicação. Olha como é que essa imagenzinha traz pra gente. Isso daí já caiu em questão de vestibular. Aqui eu tenho uma fita de 5 linhas para 3 linhas, e aqui a fita complementar colocada, espelhada, virada aqui para baixo, de 5 linhas para 3 linhas. Guanina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina e assim sucessivamente. Quando eu vou fazer a autoduplicação do DNA, eu separo as duas fitas e eu fabrico a nova fita no sentido de 5 linhas para 3. Então eu estou lendo a fita original de 3 para 5. E aqui também, eu leio a fita original de 3 para 5 e fabrico essa fita no sentido de 5 para 3. Esse processo acontece não a partir de uma extremidade do DNA para outra, mas acontece no meio. Isso daqui tudo é uma molécula só de DNA numa imagem de microscopia eletrônica. Essa minha molécula de DNA ela começou a separar aqui no meio e foi abrindo, o que a gente chama de bolha de replicação. Então, uma dessas fitas está indo no sentido de 5 linhas, 3 linhas, na leitura certinha, bonitinha, uma fita chamada de fita contínua, e a outra fita está sendo fabricada no sentido oposto, que na próxima aula eu te explico, que é a fita descontínua, e nesta fita descontínua, a gente tem a formação dos fragmentos de Okazaki. Então, a cadeia líder tem a topoisomerase aqui desenrolando a molécula de DNA, a helicase abrindo, e eu vou fabricando essa fita aqui. Então essa fita que está sendo fabricada, certeza, de 5 linhas para 3 linhas. E essa daqui que está sendo lida de 3 linhas para 5 linhas. A fita oposta, então, ela tem que ser antiparalela. Se essa daqui é de 3 linhas para 5 linhas que está sendo lida, a que está sendo lida lá em cima, chamada de cadeia atrasada, está sendo lida de 5 para 3. Então essa fita que está sendo fabricada, ela está sendo fabricada aqui no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Certo? Realizada então a atividade
da síntese proteica, da transcrição, a gente precisa então agora realizar a atividade da síntese proteica. Essa atividade da síntese proteica vai começar lá no núcleo, com o processo de transcrição. O RNA mensageiro é exportado do núcleo, e então agora, na região do citosol, ele vai ter a condição de traduzir aqui o tal do código genético. Código genético, minha gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. O código genético é bem facinho de entender, não precisa decorar essa tabela. Eu vou te dar aqui já uma ideia de como é que lê o código genético. Então, quando o ribossomo está passando pelo RNA mensageiro e o ribossomo faz essa leitura do início para o fim, de 5 linhas para 3 linhas, o ribossomo procura de 5 linhas para 3 linhas a primeira, a segunda e a terceira base numa trinca. O código genético é baseado em trincas. Primeira base, segunda base, terceira base. O que é aquele negocinho que está piscando lá, professor? Aquele negocinho que está piscando bem ali, ó, é a metionina. É o primeiro aminoácido que vai ser colocado em todo o processo de síntese proteica. Por quê? Olha só qual é a sequência de bases. A primeira base que identifica a metionina é a base A, adenina. A segunda base é a base U, uracila. A terceira base é a base G, guanina. Essa é a trinca de iniciação, chamada start codon. Esse start codon, essa trinca de iniciação, AUG, tem que estar presente em todo o RNA quando a gente vai falar do processo de síntese proteica. Vamos achar ele aqui, ó. Vamos procurar. A gente está indo aqui, a gente tem U, A, C, U, G, C, tá. Quando a gente encontrar um A, U, G aqui no meio, essa síntese proteica vai começar. Então, por exemplo, nesse meu RNA transcrito que eu estou aqui, ou ele não é um RNA mensageiro, ou ele ainda não apresentou a trinca de iniciação. Essa trinca de iniciação pode estar mais adiante. Se ela estiver mais adiante, todo esse pedaço que está antes vai ser ignorado. Então pronto. Praticamente 30 minutos de aula. O que eu queria passar para vocês nessa aulinha de material genético era isso. E aí a próxima aula eu vou entrar em detalhes do processo de transcrição, do processo de duplicação e do processo de tradução. Beleza? Um abraço!